Sejam bem-vindos para mais um FluxoCast. Hoje eu trouxe um convidado mais que especial aqui, tocador de gaita, assim, jogador de Atari, o Carlos, gerente da Live de TI. Seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É uma experiência nova, primeira vez, né? O TI é acostumado com apresentações, né? Mas é muito feliz, né? Eu acho que nossa parceria já vem um tempo e tá aqui contribuindo, né? E falando um pouco sobre mim. Tu tem um monte de história para me contar. Tem algumas historinhas aí. Tu tem um monte de história. Eu quero que tu comece me explicando. Eu adoro fazer esse tipo de conversa, assim. Eu sempre trago pessoas que me inspiram, tá? Legal. E quando eu lembro, assim, do Carlos da Live, eu lembro das primeiras vezes que eu ia lá falar contigo e tu me espremia nos orçamentos. Depois tu vai me dar uma dica como é que tu espreme as pessoas e tu consegue ganhar desconto. Porque eu não dou desconto pra ninguém, tu chega lá, o André, tem que fazer assim, tirando o Eloy da Lunelli. Eloy da Lunelli, essa é pra ti. Um dia ele vai vir, ele também me espreme, ele nem dá chance. Vocês têm que me passar essa dica aí. Mas eu tô bem, assim, feliz de tu estar aqui, porque, assim, ó, eu tenho uma admiração, eu sou casada com uma pessoa de TI, né, que é o meu sócio no Fluxo, e eu sei o quanto que é desafiador. Ele ser do TI, o Érico é tipo assim, super introspectivo. A gente começou a namorar e eu dizia, tem que dar oi para as pessoas, não? E como eu tava te falando, a gente namora desde novinho, né? E aí eu pensei, chamar o pessoal de TI, como que será que, assim, né? Como que foi, assim, algumas barreiras que tu teve, sabe? Que nem tu tava me falando tu trabalha na área de TI desde novinho, né? Sim. Então, queria que tu me contasse um pouquinho, assim, desde quando tu decidiu ir pro TI, o que aconteceu? Tu jogou muito Atari, pensou, vou fazer um joguinho que nem esse. Como é que tu foi pro TI? Porque era pra ti pra quê? Mecânica, sei lá, né? Os pais não indicavam a gente pra ir pra outra coisa? Sim. Tipo, moda, eu acho que não era o que meu pai queria que fosse pra minha vida, sabe? Mas acabei indo pra lá. Então, me conta aí um pouquinho. Na verdade, assim, eu estudei na escola técnica, né? Na escola técnica Tupi. Meu pai, ele trabalhou na Tupi, né? E aí ele tinha uma empresa que vendia um material hidráulico, que era o que a Tupi fabricava. Eu estava sempre com ele, né? Então, como ele já tinha pessoas abaixo dele, e eu andava sempre com ele, então... Já pegava a gestão dele. Já pegava um pouquinho de gestão dele, né? E aí foi engraçado porque eu tinha um amigo dele que trabalhava junto com ele, que ele perguntou, né, qual é a profissão que meu filho podia seguir, né? E daí, na época aqui na Tupi tinha o curso técnico de processamento de dados. Não era nem TI, nem informática. O que é processamento de dados? Processamento de dados. Depois tu explica só brevemente com uma linguagem normal da vida real. Legal. Então, aí ele indicou esse curso, né? Eu quero achar esse cara até hoje, não acho mais. Procure no Face, em algum lugar, para saber o que ele fez. E daí, então ele indicou esse curso, fiz o curso técnico, mas aí, fiz o curso técnico, aí aconteceu que eu eu morava em Joinville, conheci minha esposa fora, eu fui num baile fora. Tu ia pro baile? Ia pro que baile. Tipo de TI tu era que tu ia pra baile? O Érico não dança 1, 2 pra lá, 2 pra cá? Dançava bastante. E tu sabe dança gaúcha, essas coisas? Eu dava aula. Tu dava aula de dança? Meu Deus, o Érico, tu podia dar aula pra nós, né? Pra ver se ele dá uma... A gente pode negociar. Mas aí eu conheci minha esposa justamente num baile fora e foi... Como diz, amor à primeira vista, né? Aí eu morava em Jaraguá, eu morava em Joinville, ela morava em Jaraguá. E a gente, uma semana depois, tava namorando já. E aí eu fui morar em Jaraguá. Poxa, que avassalador. E daí fui morar em Jaraguá. E daí... Isso tu tinha quantos anos? Isso eu tinha 18, 19 anos. Desde então, tu sabe que eu comecei a namorar eu tinha 15 para 16, eu tinha 15, mas o Érico disse que eu tinha 16. E ele 17 para 18. Então tu também namora desde sempre? Desde sempre. Casais assim não existem mais, eu acho. Não sei, é mais difícil, né? Mais difícil?
É que acaba virando tão amigo e tudo, né? Aham. E daí nem sabe viver mais sem, né? Sim. E daí eu comecei trabalhando numa empresa alimentícia lá em Jaraguá, e daí acabei saindo porque a empresa acabou fechando, mas já na área de TI, era assistente De programador? lá. Não, era o menino que arrumava os computadores. Ah, que a gente não sabe a diferença. É. A gente diz, arruma aqui a minha impressora. Isso, e já é a mesma Aham. pessoa. Na verdade, arrumava na nossa época, na minha época, Pois é, tinha Carlos, tinha nossa, aquelas impressora grande assim, com um formulário grande, e eu carregava os formulários contínuos, né? O que é esses formulários? Não, na verdade, ao invés de folha A4, que é a folha de impressora atual, eram formulários zebrados, né? Meu Deus, pra quê? Desse tamanho, com impressora desse tamanho, imprimia o relatório, dava uma pilha assim de relatório. Não dava para fazer gráfico desse Não época? dava, né? E daí eu cuidava de impressora, cuidava de computador, enfim. E aí quando eu saí dessa empresa alimentícia, a empresa acabou fechando, estava procurando emprego e aconteceu de eu encontrar um emprego na Sistêcio, né? Sistêcio é uma empresa... Já era grande lá? Já era grande? É de RP, né? Isso. Estava iniciando, era uma empresa nova, né? Mas já tinha, eu acho que tinha aí uns 20 funcionários. E aí que eu fui trabalhar no suporte, né? E ali foi minha escola, realmente. Eu comecei no suporte, e aí... Escutando o problema. Escutando o problema e levando para o lado de tudo que é lado, né? Ninguém liga no suporte para dizer, oi, tá maravilhoso, o sistema tá bom. Vem aqui tomar um café comigo, ninguém faz isso, né? Vamos conversar, marca o Meet aí, não tem problema, só quero conversar. Ninguém faz isso. E daí, comecei a trabalhar no suporte, depois comecei a viajar, né? Daí implantar o sistema. E eu já conhecia um pouco, né? Tá, casamento e viagem, tudo certo? Eu já tinha filho Foi nesse bem tempo? difícil, não. Aí, na verdade, nesse intermédio, eu tive a minha filha, né? Aí, na verdade, eu chegava em casa, ela perguntava pra mãe, né? Mãe, quem é esse cara, né? Meu Deus, de não ficar em casa. Não ficava em casa, só viajava direto. Tu tem 2, 3 filhas? Tenho 3 meninas. Com mais a esposa são 4, então é um desafio 4 diário. mulheres, que legal. Mas aí eu viajava bastante, né? Pela Sistêcio, viajei o Brasil todo. Implantando o sistema Implantando mesmo. o sistema, Às vezes nem sistema, às vezes tinha coisa que ia para cliente, vai lá implantar tal coisa. Chegava no cliente, tô aqui para implantar, o que eu faço? Não tenho o que fazer, tem que levantar e levantar e a gente desenvolver. Então, era uma escola assim, né? Então, e como a Sistêcio é muito vinculada a essa questão do têxtil, né? Passei por várias empresas têxteis, né? E a gente vai captando um pouquinho de cada uma, né? Vai aprendendo, vai tirando o que cada uma tem de bom, né? E aprendendo com o que cada uma tem de ruim também. E isso vai te dando know-how, vai te dando... E aí eu trabalhei bastante tempo na Sistêcio e acabei saindo para um cliente em Blumenau. Trabalhei 2 anos lá foi uma escola bem grande também, né? E aí, na verdade, quando eu fui para esse cliente em Blumenau, eu fiquei muito chateado porque eu estava cansado de viajar, não queria mais viajar, né? Tinha minha filha. Queria sossegar, né, na real. E aí acabou, não tinha opção, tinha que ir, e aí acabei indo. E também foi uma escola bem, bem legal. E aí eu trabalhei 2 anos nessa empresa, daí eu resolvi, não, agora é hora de sossegar. O TI não era para ficar quietinho programando? Pois é. Por que o TI viajava tanto? Daí... Os meus ficam escondidos no quarto escuro lá. Brincadeira. E daí eu cansei de viajar, daí pintou a oportunidade na Live, né? Daí... A Live tinha quantas pessoas nessa época? Na época que eu entrei tinha umas 150. Hoje tem mais de 3 mil. Tem mais de 3 mil lá? Então, já são 11 anos, né, de história lá dentro. E... Tinha só tu no TI quando tu entrou? Quando eu entrei, tinha uma pessoa e aí entrou eu, né? Daí depois essa pessoa acabou saindo. Daí ficou só eu e o Alex, que é mais um companheiro que está até hoje comigo lá. Meu, e assim, quando tu estava implantando ali nas tuas visitas, eu que nem faço implantação também, né? A minha equipe também faz implantação. Quando a gente viaja,
eu que sou bem estradeira, assim, eu adoro viajar, implantar, olhar empresa nova, mas eu vi que nem todo mundo é assim. Que daí vai para uma empresa nova, tem toda uma coisa, ai meu Deus, como é que é a empresa nova? Como é que eu vou adaptar o sistema? Então a gente desenvolveu assim, a gente vai numa empresa, prepara um projeto antes e daí vai lá e implanta. No teu caso era tipo no fogo, chega lá e tem que resolver, assim? Não, tinha um planejamento prévio, né? Geralmente não funcionava. O nosso a gente também planeja tudo e chega lá muda. Mas tu vai aprendendo porque como eu viajava o Brasil todo, né? Então são culturas diferentes, formas de abordagens diferentes, né? A mesma forma que você aborda de repente alguém aqui do Sul é diferente de alguém lá do Nordeste, né? Então... Tu viajou para todos os estados? Bastante. Uns 11 estados aí eu viajei. Então você vai aprendendo a ouvir mais as pessoas, né? Como as pessoas estão buscando um sistema, elas estão buscando uma solução para um problema delas, né? Então você tem que ouvir, entender o problema delas para poder adaptar esse sistema que você tem da melhor forma, né? Como eu falei, às vezes nem tinha às vezes um módulo, alguma coisa que a pessoa queria que nem tinha, né? O comercial acabava vendendo, mas nem tinha. Eu sei, né? Às vezes a gente vende coisas que não. Coisas, não tem. Aqui não tem, mas vai ter. Mas tem que dar um jeito, né? Então ia lá, levantava, fazia especificação e passava para eles desenvolver, né? Às vezes eu passo alguma coisa para o TI, assim, é um universo tão diferente, porque assim, eu não sei, tu vê a sala onde tá os consultores, assim, o projeto, todo mundo assim, conversando, trocando ideia, nananã. Às vezes eu vou na sala e digo, Jean, Érico, né? Como é que tá tal coisa, tal. E eles continuam assim. Érico, tal. Érico, Elian. E eles nem estão de fone, estão hiper focado ali. Como é que pode, né? Tipo, ser um tipo de pessoa tão diferente no TI? É diferente, então, no TI especificamente, né? A parte de consultoria é diferente da parte técnica, né? Então, a parte técnica você tem que ter todo um jeito, né? E fazer, e é legal assim, eu sou da RTI, sou apaixonado por tecnologia, mas acima de tudo sou apaixonado por pessoas. Então, eu acho que você desenvolver essas pessoas, né, esses técnicos, a serem melhor do que eles são hoje, né, não só a parte técnica, mas a parte comportamental, né, de lidar com outras pessoas. Então, é gratificante, assim, né? Eu acho que a gente, como gestor, tem que ter esse olhar, né, e essa sensibilidade de desenvolver essas pessoas também. Porque, às vezes, você tem, já são bons tecnicamente. Então, às vezes, você tem potenciais ali que você pode desenvolver mais ainda, né? Então, ao invés de ser um programador, por que ele não pode ser um analista, né? Que analisa e programa, né? Então, hoje na minha equipe tem pessoas assim e você tem que procurar desenvolver. Tá, e qual é a tua estratégia para escolher as pessoas, assim, perto de ti, para compor um time de TI, assim, bem bacana, sabe? Porque hoje eu vejo lá, a live tá crescendo pra caramba, né? E eu tenho um amor, assim, profundo, né, por todo mundo lá. E tu vê, assim, a equipe crescendo do TI, é até, assim, assustador. E, tipo, quebra a parede hoje, parece que ficou pequeno, já estão aumentando amanhã. Piscou, nasce um prédio. Oh, pelo amor de Deus, daí outro dia eu passei, tá, isso aqui são os prédios, que lindo lugar. Não, agora a gente vai ampliar porque não cabe mais. É uma loucura isso. É uma loucura. Mas, assim, na tua área, tu conseguiu ter uma equipe de 60 pessoas no TI. Onde tu encontrou essas pessoas? E me diz essa dica que eu preciso encontrar. Porque quase não existe mais. Sim. E o desafio de tu botar um cara de TI numa confecção, tipo, quem é o cara de TI que vai para uma confecção e não vai para uma empresa de tecnologia? Eu acho que isso, de alguma forma, como é que tu conquista para trazer assim para a confecção? Ou tu tem uma veia lá de tecnologia bem grande? Tem essa veia de tecnologia, a gente tem... É importante frisar, assim, dessas 60 e poucas pessoas, tem uma parte que é minha, né, que é a parte de sistemas. Então, todos os sistemas internos eu cuido, e tem uma parte do Alex, que é outro gerente da área, né, que começou comigo junto, no mesmo dia nós começamos. Aliás, ele começou um dia antes que eu, mas praticamente o mesmo dia. E ele cuida de uma outra parte, né,
Então, dentro da minha equipe, a gente tem um time de desenvolvimento, né? Uhum. Desenvolve muita coisa interna, muita solução interna. Vocês têm um sistema interno também, né? Também. Tu que começou a desenvolver, né? Também. Que legal. Então, a gente tem um time de desenvolvimento interno, hoje tem 12 desenvolvedores. Tem uma equipe de suporte, né? Que dá suporte para esses sistemas. E tem um time de projetos, né? Que são as analistas de negócio que a gente fala. Tipo a Madeline. Tipo a Madeline. Uhum. Então, que são mais especialistas, né? Cada uma na sua área. E eu acho assim, ó, a gente... Primeiro, o conhecimento técnico é essencial, né? Eu me apego muito a comportamento também, eu acho que a pessoa tem que ter atitude. Então, quando eu vou fazer... Lá na Live tem um monte assim, né? Como é que vocês contratam essas pessoas? Que são tudo com comportamento de dono para resolução, assim? Eu acho que também a cultura da Live, né, dos próprios diretores, né? É uma cultura arrojada, eles são corajosos, né? São empreendedores, dão espaço para a gente trabalhar. Então, isso é muito importante, né? Às vezes você está numa empresa que é fechada, que você tem um limite, não, ali a gente tem, pode dar opinião, pode atuar, você tem que ser atuante, na verdade, tem que ser proativo, né? Você não pode ficar na defensiva. Então, e a gente procura levar isso para a equipe também, né? Então, eu sempre falo assim, o técnico é importante, né? Mas, geralmente quando eu faço entrevista também, e eu às vezes contrato alguma pessoa nova que eu vou ter que desenvolver, é muito pelo olhar, assim. Se tu vê que a pessoa, eu faço algumas perguntas para que a pessoa seja, vê que a pessoa é corajosa, ela realmente quer, tem brilho nos olhos, então tá comigo, né? E eu sempre falo assim, você tem que contratar pessoas que são melhores que você. Sempre assim. Corajoso, né? Porque você não pode ter medo de contratar pessoas que são melhores, né? Porque quem faz são eles. Na verdade, a gente é o maestro, mas quem faz é eles. Então, eles têm que ser melhor que a gente, né? E eu tenho uma equipe muito extraordinária, muito top, assim. Tu usa metodologia na equipe, assim, tu consegue, tipo, fazer um cronograma que cumpre com os prazos? Porque eu pergunto pro Jean, né, também, pergunto pro Jean, ô Jean, quanto tempo vai isso aqui? É 2 ou é 4 dias? Eu só tenho essa opção. Não. Mas assim, a gente faz um cronograma, tô brincando, mas a gente faz um cronograma, trabalha com pequenas atividades, se dividem lá, mas é difícil manter uma previsão de data certinha, assim. Uhum. Aí eu pergunto, tá, vocês acham que tá em quantos por cento, assim? 60%. Tá, então mais uns 2, 3 dias, se já foi 2, 3 dias, não sei, não dá pra dizer. Como é que tu lida com isso? Porque a gente é cobrado pelo cliente por data. Sim. Tu faz um orçamento prevendo data. Uhum. E normalmente eles dizem, depende muito se a gente encontrar uma dificuldade. E aí, assim, tu ainda é de TI? Eu não. Eu sou do cronograma da engenharia e que funciona, ponto. Sim, sim. Como é que tu faz para administrar atividade, demanda? Então, vamos lá. Internamente, a gente tem algumas cerimônias que a gente fala, né? A gente trabalha com ágil, né? Com Scrum? Com Scrum. Então, a gente sempre, falando especificamente do time de desenvolvimento, né? Que é, como é o teu caso, a gente planeja esse time quinzenalmente. Então, todas as demandas que entram, elas têm que ser entregues na quinzena. Eu tento semanal. Eu já fiz semanal, semanal te dá um pouco mais de agilidade, mas a gente chegou no meio termo entre o mensal e o semanal. Vamos fazer quinzenal para ver, tem dado certo, né? Então, dá tempo de dar umas 2 atividades, né? Porque demora, né? Então a gente sempre faz uma reunião de planejamento de sprint, né? E nessa reunião, geralmente as demandas que vão entrar para eles, elas já têm um tempo que eles já definiram, o tempo que vai levar para fazer. Tu pergunta para eles o tempo ou tu define? A gente tem uma cerimônia antes, que é a cerimônia de aprovação de demanda. E nessa cerimônia de aprovação de demanda, então a gente analisa, vê se a demanda é aderente ao nosso sistema interno. E aí eles estimam o tempo, né? E aí essas demandas que a gente tem tempo estimado, que estão na fila para serem desenvolvidas, a gente, quando faz a reunião de planejamento, o desenvolvedor lá tem 60, 70 horas nas 2 semanas para desenvolver, então a gente vai alocando para cada desenvolvedor as demandas, né? Aí divide tipo um Kanban mesmo assim? Isso.
E tem funcionado. Então, o objetivo do time de desenvolvimento é entregar sprint, né? Eles testam ou tu tem um time de teste? A gente tem um time de teste. Né? E de Eles negócio? testam também. É um time de teste de negócio, exatamente. Sabe o que eu estou fazendo nos meus? Uhum. Eu estou colocando todo mundo que vai entrar no desenvolvimento, no dev, a passar ali um tempo no projeto, construindo o sistema e aprendendo o sistema. É legal também. Uhum. Porque daí eles vão se desenvolver melhor e vão testar melhor. Sim. Então o que acontece assim, né? Os nossos clientes são os clientes internos, né? Diferente do teu caso, que é mercado, né? Então, geralmente um analista de negócio, né, do meu time vai lá, você pede uma demanda. Uhum. Ela vai lá, levanta, né? Cria uma faz história. a especificação, isso. Eu adoro aquela história que vocês me mandam, a documentação. Eu É falo para todo mundo. Acho muito massa. É um padrão bom, né? Muito bom. Então elas fazem isso, né? Pelo conhecimento que elas têm do processo em si. E aí isso é estimado o tempo, vai para o time de desenvolvimento, né? Quando eles entregam, elas vão entregar para o cliente. Então aquilo que elas levantaram, elas que vão testar e entregar. Então se elas levantarem errado, elas vão entregar algo errado, né? E geralmente dá certo, né? 95% dá certo. Acho que é por isso que elas são tão comprometidas, então estou começando a entender. Comprometidas e competentes, né? Então assim a gente trabalha com o time de desenvolvimento. E aí o que acontece? Só que nessa velocidade de informação, nesse mundo de informação que tem, os nossos clientes internos, imagina, a gente lidar com 30, 40 setores. É gente pedindo coisa o tempo todo, seja coisa... Pois é, não choca coisas... Choca. E aí, essa era uma dificuldade que eu tinha, né? Pô, como é que eu vou conciliar demanda de todos os setores, né? Pois é, que tem até uma sinergia ou um reflexo de um com o outro. Então o que a gente criou lá dentro, né? A gente trouxe para dentro do nosso ambiente de TI uma coisa de mercado que é a analista de Customer Success, né? Analista de sucesso do cliente. Então, o CS? O CS. Então, geralmente o CS é mercado. A gente trouxe para os nossos clientes internos. Como assim? Então, o que a gente faz? A nossa analista, semanalmente, ela está em contato com as áreas, né? Para que as áreas consigam dizer para elas que, olha, eu tenho 20 demandas aqui. Mais dessas aqui, essas 3 são prioridade. Então, a gente leva essa prioridade daí na hora do planejamento. Então, eu tenho uma pessoa que está lá dentro da minha área defendendo o interesse do cliente, né? Então, ou seja, ela é uma forma de eu estar mais próximo do meu cliente interno, né? Sem eu ter que me desdobrar em 20, né? Então é muito inteligente essa colocação. E tem ajudado bastante, assim, né? E aí é claro que o meu papel como gestor também é uma coisa que eu tenho aprimorado e tenho tentado evoluir, né? Que é eu também estar mais próximo do cliente, né? Como a operação eu tenho agora um time muito competente que eu consegui criar, então eu estou procurando estar mais próximo do cliente, ouvir mais as reclamações dele, ouvir mais aquilo que ele acha que deve melhorar, e, enfim, tá realmente mais, tratar com mais carinho, né? E isso é bacana, eles gostam bastante. Hoje tu tem assim, tipo, que nem eu como eu venho da área de processo, eu tento implantar assim, ó, será que a gente está sendo produtivo? Será que a gente está conseguindo, como tratando o setor de TI como se fosse uma empresa que tem um valor, que tem entrega. Então, são fornecedores ali do fluxo. Então, tem a equipe de projeto que eu meço, o tempo que leva, o que entrega. Se o cliente pagou e eu coloquei menos horas, eu já estou perdendo. Se teve retrabalho. Tu tem esse tipo de coisa com o desenvolvimento? Porque eu não consigo medir isso. Eu não sei nem por onde começar, sabe? A gente está desenvolvendo, tem vários indicadores, né? Assim, indicador a nível de cliente, basicamente é prazo, qualidade e satisfação, né? Então, de produtividade deles, não sei se dá, né? Esses indicadores, prazo, qualidade e satisfação, geralmente são indicadores que a gente avalia como o departamento de sistemas está sendo positivo em relação aos clientes, né? Então, eu tenho que entregar dentro do prazo, porque quando ele abre um chamado tem um SLA, e aí eu tenho que entregar dentro daquele SLA. Ele tem que estar satisfeito com essa entrega,
né? E essa entrega tem que ser de qualidade. Aí tu pede para eles abrirem chamado? Tudo é chamado, tudo é via chamado, né? Então, e aí a gente, em relação ao nosso cliente, são esses indicadores. Agora, em relação às equipes, a gente tem, né, tem outros indicadores, né? Então, vamos falar do time de desenvolvimento, né? Então, agora a gente está... o time de desenvolvimento recebe uma sprint e eles têm que cumprir X%, geralmente 80% daquela sprint. No mínimo 80% da sprint. Né? Às vezes pode falhar alguma coisa, ou às vezes surge alguma emergência, isso acontece. Né? E não tem como impedir isso. Mas pelo menos 90% da sprint eles têm que entregar. Né? E essa é a tua maior medição quanto ao dev daí? Quanto ao dev, sim. Eu faço, eles brigam muito comigo, quer dizer, brigam não, na verdade eu faço eles apontar horas, né? Para entender o que eles estão fazendo. Ai, né? que bom! Minha equipe, por favor, olha só, Então, eles apontam hora também. Mas eu sempre fico pensando, será que eles tá deviam apontar, coitados? Eu acho que assim, a gente sempre discute muito lá, né? Eu faço que assim, o apontamento de horas não é para cobrar em relação ao apontar horas, mas sim em relação a gente entender tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Quando a gente entende tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente pode otimizar os recursos que a gente tem internamente. Né? Então, assim, então, o que acontece? Às vezes eu tenho uma sprint que eu defini tempo por desenvolvedor, mas eu tenho lá, consegui cumprir 70% da sprint. Eu tenho 30% que eu não cumpri. Por que eu não cumpri? Eu vou para as horas. Aí eu chego nas horas, eu levei tanto tempo, eu tive que corrigir algum problema, tanto tive que fazer isso, tanto tive de reunião. Opa, então peraí, se é padrão que geralmente, sei lá, 20% da minha sprint eu tenho que corrigir algum tipo de problema, né? Talvez, já está fora do que eu tinha para fazer, então né? talvez eu não possa planejar nenhuma sprint cheia, eu tenho que tirar alguma coisa para esse... Então a gente começa a ter algumas respostas, né, com esses números. Esse brabo não gosta de apontar a hora, mas eu acho muito chato nisso, né? Justamente para ter esse entendimento. Então, o objetivo não é... Eu não fico preocupado que o desenvolvedor chegou 10 minutos atrasado, ou saiu 10 minutos antes. Não é isso que me preocupa. Porque eles têm uma vibe diferente, né? Tem uma vibe diferente, né? Então, a gente tem que respeitar isso, né? Mas o importante é a gente encontrar respostas para otimizar o processo. Esse é o... Tá, e eu tenho uma pergunta para te fazer, que é bem... Tu sabe que por causa de ti a gente evoluiu muito na parte de sistema, né? Não só do fluxograma, mas na organização. Andréia, preciso que tu tenha um sistema de chamado. Ai, meu Deus, então me dá uns 6 meses para eu organizar isso. Mas hoje, depois que tu fez isso no desenvolvimento, meio que, tipo assim, Andréia, eu quero organizar, porque tinha muita, né, para acompanhar e tal. Eu aprendi e coloquei toda a minha equipe a trabalhar lá. E ficou muito melhor, sabe? Então, assim, o cliente também te ajuda, direciona. Sim. Então, assim, vocês usam muito, tem muito desenvolvedor, usa muito API, né? Então, vocês, a Vanelise, usa API pra caramba. Nossa, daí assim, ó, eu digo, o sistema tem tanta opção, sempre tenho que melhorar. E eu digo, mas como é que eles encontraram, né, como é que sugeriram isso com tanta opção? Mas sempre tem algo a mais, assim, né? E então a gente aprendeu muito contigo ali, tá? Como gestão. Obrigado. E aí, o que eu queria te perguntar? Eu tô doida pra perguntar uma coisa, mas eu vou perguntar uma antes. Como que foi, assim, tu ser o gestor dessa galera, assim? Tu se preparou? Tu fizesse ou tu começou a ter uma rotina diferente que tu percebeu, opa, essa foi a virada de chave, eu percebi que agora eu sou um gestor, eu tô só orquestrando, não tô fazendo. Teve essa virada, assim? Teve, na verdade, assim, eu era gestor, né, fui coordenador, aí acabei virando gerente, mas sempre tinha essa dificuldade, né, como é que eu faço para otimizar a minha gestão, né? Para sair da operação? Para sair da operação. E aí eu, né, fiquei pensando, estudando, lendo, e enfim. E aí eu defini o seguinte, bom, eu trabalho hoje em cima de 6 pilares, que eu falo, né? Meu Deus, acho que eu tenho que anotar, né? Não, ainda bem que está gravado, ainda bem. Mas assim, eu tenho 6 pilares de gestão, e esses 6 pilares eles têm que ser cuidadosamente atendidos, né? Então, falando, né, um pouco sobre eles, né? Primeiro, pessoas, né? Então eu tenho que ter um olhar para a equipe,
né? Como eu te falo, eu tenho que contratar pessoas que são melhores que eu. E eu tenho que manter as pessoas que estão comigo satisfeitas com o ambiente de trabalho, com remuneração. Elas têm que estar felizes com aquilo ali, né? Então eu tiro um tempo para olhar para elas. E aí, faz reunião mesmo com as pessoas? Não, aí tem, quando eu falo de pessoas, assim, primeiro tem alguns reconhecimentos, eu sento lá com os meus coordenadores e a gente, vou dar alguns exemplos, né? A gente elege o colaborador destaque, né? E aí para esse colaborador a gente paga um almoço, né? Então é uma forma de motivar. Tu tem um fornecedor de destaque que eu quero um almoço? A gente sorteia um café com um colaborador. Então, geralmente a gente sorteia, o colaborador que foi sorteado convida outro e eu vou tomar um café com eles justamente para a gente discutir um pouco do dia a dia deles. E é legal? É muito legal, né? Eles gostam e é uma outra forma de abordagem não convencional, né? Então eles se sentem estimulados, né? E aí outras coisas que eu criei, agora tem o prêmio do melhor gestor, né? Que a gente faz? A gente tem as avaliações, cada colaborador tem a avaliação de desempenho, então a gente senta geralmente semestralmente para fazer essa avaliação e define, olha, para tu ter uma evolução na tua carreira aqui dentro, tu tem que evoluir nesses pontos, nesses pontos, nesses pontos. Tecnicamente isso, comportamentalmente isso, né? E a gente monitora depois que a gente faz essa avaliação, a ideia é monitorar isso. Por quê? Porque eu também não posso chegar, tu é minha colaboradora, eu vou dizer, tu tem que se desenvolver nisso, e eu largo. Não, se eu sou teu parceiro, se tu, né, faz parte da minha equipe, eu tenho que acompanhar essa tua evolução. Então eu tenho que tentar facilitar ao máximo como gestor essa tua evolução. Né? Então, é um treinamento, é um curso fora, é uma palestra, enfim. Tu incentiva bastante isso. Né? Questões comportamentais, às vezes, né? A gente faz também o que a gente chama lá de dia do colaborador, né? Que é um dia que a gente passa como é que está o nosso resultado, como é que está o resultado da empresa, faz algumas dinâmicas com o colaborador, faz algum treinamento. Então ele se sente acolhido, né? Então essa é uma forma de a gente ter uma boa gestão de pessoas. Isso é do teu setor, não é Live como um todo? Isso é do meu setor, né? E tu foi tendo essas ideias para engajar? Para engajar, exatamente. Eu sempre falo o seguinte, eu como gestor, eu quero para o meu colaborador o que eu sempre quis, né? Porque eu sempre quis para mim, né? Então assim, eu tenho que não adianta eu querer para mim e para a pessoa que estão na linha de frente, elas estão na linha de frente. Então são eles que fazem o negócio acontecer. E aí se eu não tiver esse carinho, esse apreço por eles, né, quem vai sofrer vai ser eu. Né? Então eu sempre brinco assim, o colaborador é minha prioridade. Então quando ele vem e diz assim, ó, Carlos, eu queria falar contigo. Se eu não estou numa reunião com a diretoria, eu vou atender ele na hora. Ah, mas eu queria ver uma situação contigo. Vamos agora. Né? Por quê? Porque ele é importante para mim. Então essa minha aproximação com as pessoas, né, faz com que eu tenha uma equipe muito competente e que realmente faz o negócio acontecer. Esse é um dos pilares. Né? O outro pilar é o pilar que eu chamo de estratégico, que é a diretoria. Né? Então eu tenho que estar próximo da diretoria. Eu tenho que estar conversando sempre com os meus diretores, levando informação para eles, trocando ideia com eles. Né? E hoje, né, os 4 diretores que a gente tem são muito arrojados, muito parceiros, dão liberdade para a gente trabalhar e a gente tem uma troca muito positiva, né? Então, esse olhar estratégico é um olhar de aproximação com eles. Então eu tenho lá o dia da minha semana que eu tenho que ser mais estratégico e pensar, pô, o que o meu diretor gostaria de ver, o que o meu diretor gostaria que o meu time fizesse. É uma provocação. Então, quando eu falo desses pilares é porque eu tenho que justamente ter atenção para eles, porque às vezes você entra na rotina e você não tem atenção. Esquece tudo isso, usa só um, né? Isso. Então, o estratégico é um outro ponto. O pilar cliente, aí em relação aos clientes internos, é uma coisa que eu estou procurando me desenvolver mais, é aproximar mais. Sair da cadeira e ir lá. Eu vou lá no desenvolvimento, vou ouvir alguém, vou lá na produção, vou ouvir a costureira que de repente está usando o sistema, ou quem quer que seja. Então, essa aproximação é muito positiva, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala com o diretor, a gente fala lá com a pessoa do chão de fábrica que está na linha de frente, que faz o negócio acontecer.
Então, a gente como um fornecedor de serviço interno, a gente tem que estar lá ouvindo o cliente, né? Então, isso é uma coisa que eu também estou procurando me desenvolver. Esse é o terceiro pilar. Fornecedor é o quarto pilar, né? Justamente estar aqui contigo, que é a minha fornecedora, e estar próximo dos fornecedores que são parceiros de negócio, né? A gente tem vários fornecedores importantes lá, né? Que são estratégicos para a Live, e tá próximo deles é bacana, né? Ter essa conversa como a gente está tendo aqui é muito legal. Não, né? tu provoca a gente a ser muito melhor, assim. Isso. E uma vez tu me perguntou, eu nunca vou esquecer, André, como é que tá o teu desenvolvimento e tal? Eu pensei, o que o Carlos da Live quer saber do meu desenvolvimento? Tipo, e eu nem percebi que tu queria ajudar. Tipo assim, eu quero te ajudar, te direcionar. E assim, com uma cabeça tão fechada, né? Uhum. E eu nem percebi. E assim, eu mudei bastante meu comportamento depois que eu comecei a lidar mais contigo. Bem legal. É porque assim, eu acho, assim como os clientes internos, né, a diretoria, a equipe, o fornecedor, ele também é um parceiro. Né? Então assim, você tem que, se ele realmente é o teu parceiro e você quer manter ele, você tem que ajudar ele. Né? Não é só cobrar, não é só negociar, né? Isso faz parte do processo, mas aquilo que a gente puder fazer para você evoluir, né? Porque eu penso no Fluxograma não agora, eu penso no Fluxograma daqui a 5 anos, né? Como é que a tua empresa vai estar? Será que a tua empresa... Tu trouxe até consultor já para me ajudar com alguma coisa, tu lembra? Muito legal. Então será que a tua empresa vai conseguir nos atender daqui a 5 anos? Né? Então é importante que a gente saiba como você está, né? Então fornecedor é o quarto pilar. Tu já me ensinou até eu fui conhecer o teu jeito de chamado e tudo. Uhum. Lembra? Tu disse, não, eu vou te explicar como é que a gente faz a nossa organização e tal. E tu pode aprender, vai lá tal. Daí, agora não me lembro quem foi que me atendeu, mas alguém foi lá, me atendeu tal. Eu achei o máximo, tá? O máximo. Sempre tive muita abertura de disponível, vocês. Uhum. E, então, outro pilar é o processo. Nosso processo ele tem que estar... bem equalizado, né? Ou seja, a gente tem que ter as cerimônias, tem que ter a gente trabalha lá com o Scrum, então tem as outras cerimônias internas, eu tenho que ter as minhas reuniões geralmente eu tenho as reuniões semanais com as lideranças internas, né? Com os coordenadores lá, Josi, Rodrigo, Paula, que é para a gente planejar a semana. Tem as reuniões mensais com eles, que é mais estratégico com eles, né? Como é que está esse colaborador da tua equipe, como é que está essa pessoa, o que a gente vai fazer para fazer essa... Não é só número. Não é só número. Uhum. Né? Então, o processo é importante. E qual é o outro? Deixa eu lembrar. Estratégico, cliente, tecnologia, processo... e tecnologia, né? Então, a gente tem que estar sempre à frente da tecnologia. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a empresa não para. Né? A Live é 200 por hora. Então, às vezes, tem que mudar, como diz, botar gasolina com um avião lá em cima, né? Então, assim, a gente tem que estar antenado com tecnologia. Tu participa de feira, leva equipe? Participo de feira, leva equipe. Enfim, os últimos 2 meses foi até bem conturbado lá, porque muita gente fora, participando de evento e, né, enfim... o desenvolvimento da equipe faz parte, né? Para a gente poder avançar em termos de tecnologia, a equipe precisa estar antenada e quem mais conhece são eles, né? Tu pega um desenvolvedor, quem conhece desenvolvimento são eles, não sou eu, é eles. Então essa equipe tem que estar antenada com o que tem de melhor no mercado, né? Como é que a gente traz uma solução diferente, né? Então, enfim, trabalho em cima desses 6 pilares. Tem funcionado. E assim, a tua estratégia de colocar isso como pilar para ti, te lembra de todos os pontos. Isso. Então, assim, é bacana que tu arrumou uma rotina, sistema, né? Uma pessoa sistemática arrumou uma rotina de atender todos os pontos. E aí, dentro da tua rotina, tu trabalha esses 6 Isso, pontos. Aí, geralmente, assim, eu trabalho esses 6 pontos, porque às vezes a gente desvirtua, né? Às vezes perde o foco. Então, quando a gente perde o foco e está lá no meio do incêndio, a gente tem que se lembrar sempre os pilares, né? Aí volta para o pilar, a pessoa está legal, a estratégia está legal, né? O processo está legal. Então, a gente tem que sempre voltar para isso. O TI pega fogo, eu não percebo. Eu acho eles tão calmos. Eu vejo a engenharia pegando fogo, projeto pegando fogo, suporte.
Mas o TI continua. Eu até digo, não chega perto, deixa eles ali quietinho na deles, que eles estão tão bem, deixa eles ali. Tem até eu brinco que tem um sensor, passou ali, já apita, lá na minha sala. Não, mas assim, por conta deles serem concentrados, eu não sei, não, parece que não... Numa empresa onde tem um TI atuante, eu falo o seguinte, ter uma empresa de tecnologia está lá, né? Tem um mercado e tal, então você não é tão a 200 por hora quanto é lá. Lá dentro não, lá dentro o cara não consegue apontar uma ordem de produção. Meu Deus. Parou a empresa, parou. A tinturaria não consegue baixar uma receita. Deus do céu. Acabou, né? E aí? Então, assim, e aí o TI é o tempo todo acionado. É o tempo todo acionado por 30, 40 setores, né? É chamado o tempo todo. Então, para a gente ter isso, a gente tem que ter uma equipe muito forte. E aí eu falo das lideranças que eu tenho, né? Hoje, Rodrigo, Paula, Josi lá dentro, né? São excepcionais, assim. Fazem acontecer. Né? Eu de cada um assim eu já lidei, né? E eles são tipo dono do negócio mesmo. Isso, É impressionante como vocês têm isso. E tem uma coisa que vocês estão fazendo diferente das outras empresas. Por exemplo, desenvolvendo interno, fazendo interno, verticalizando a empresa, sabe? Eu queria saber por que tu não... Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não vou ter o TI interno e o sistema interno porque eu quero estar acompanhando o mercado. Por que tu optou em desenvolver internamente? Eu acho que assim, foi uma estratégia que foi colocada para a diretoria, né? Eles aceitaram, mas eu vejo assim, especificamente no caso da Live, as coisas são muito rápidas, né? Então, às vezes eu tenho uma determinada situação que às vezes se eu for levar para um fornecedor eu vou demorar 3, 4 meses para ter o retorno, né? E o fornecedor às vezes ele tem 40, 50 clientes para desenvolver. Então eu não posso esperar. O estratégico não pode esperar. É agora, né? Eu tenho que ter uma solução para o processo agora. Não dá para esperar, né? Então às vezes acontece, Carlos, eu estou aqui com um negócio e, cara, eu tenho que entregar daqui a 2 semanas aí eu vou levar para o fornecedor, vai fazer um orçamento, que vai desenvolver. Às vezes demora uma semana só o orçamento. Exato. Então não dá, tem que ser agora. E aí como é que tu... Então, a tua estratégia de trazer para dentro o desenvolvimento, aumentar a tua equipe de tecnologia, foi para acompanhar o crescimento da empresa, ter autonomia para desenvolver coisas com agilidade. Isso. E porque assim, é meio que diferente do que os outros estão fazendo, né? Sim. E aí, assim, também vocês têm muito know-how, né? Toda a equipe é bastante experiente, Sim. né? Então, se tu precisa de alguma coisa de mercado, ou tu vai em feira, ou tu chama um fornecedor e escuta as novidades que estão tendo, para te se manter ativo com as novidades. Sim. Isso também deve ser uma dificuldade quando tu desenvolve interno, né? Eu também falo o seguinte, o que a gente procura também é procurar dar para o time de desenvolvimento também condições deles conhecerem o mercado. Eles estão sempre antenados, envolver ele em projetos de tecnologia que sejam mais robustos, né? E eles estão sempre antenados nessa questão, né? Mas levar eles também, por exemplo, agora a gente foi recentemente para São Paulo visitar lá o centro de distribuição da Riachuelo, né? Legal. É um contexto diferente, então levei 2 desenvolvedores juntos, né, para eles conhecerem, né? Então eu sempre procuro fazer isso, né, porque eu acho importante justamente isso, né, essa evolução deles é importante, eles também não ficarem só ali, dizendo, né, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, não. Talvez vou dizer faz isso aqui, ele vai dizer, olha, não, o mercado não é assim, o mercado tem uma solução diferente, né, nós podemos usar uma tecnologia diferente. Né? E aí o time realmente é fora de série para nos munir dessas informações. Né? Tu tem tu tem, por exemplo, na tua equipe, pessoas que pensam em inovação, tipo, vou refaturar algumas coisas do sistema
mudando para uma estratégia mais nova, com IA, alguma coisa assim? Ou vocês não vão por esse caminho? Estão realmente tratando só dos sistemas internos ainda? Ou já tem uma equipe atuando só com inovação, sabe? Não, o time do Alex, né, que é o outro gestor, atua com inovação, né? Até o departamento dele é um departamento de inovação. Ah, eu não sabia. Então tem esse viés, né? Inclusive a gente teve, o próprio time dele organizou agora, a gente teve 2 dias de treinamento sobre inteligência artificial, né? Foi um treinamento muito legal, a gente aprendeu bastante, assim. Mas a gente, como um departamento de sistemas, a gente também tem que estar inovando. Né? Mas então, vocês não usam IA para programação ainda? A gente é uma coisa que internamente é um pouco nova, né? Mas a gente vai trazer isso agora, né? Então a gente teve treinamento justamente para poder evoluir internamente nessa questão, as áreas poderem evoluir e utilizar IA, né? E a gente, no desenvolvimento, né, oferecer soluções que facilitem a vida do nosso cliente interno, né? Bem bacana, porque daí tu, quem sabe até depois eu quero, se tiver disponibilidade de eu aprender lá também, se realmente funciona tu ter a inteligência artificial no desenvolvimento, sabe? Funciona, sim, funciona. Para ajudar a desenvolver melhor, sei lá, ou botar lógica lá, porque eu acho que a IA, ela, na verdade, o mundo vai se transformar, né? A gente teve uma palestra agora. É bem assustador, né? E é assustador, né? Então, assim, o jeito de desenvolver vai mudar, né? Aí até as pessoas falam assim, mas será que a IA vai substituir o ser humano? Eu acho que não vai substituir o ser humano, ela vai potencializar o ser humano, né? Porque eu acho que as pessoas vão ter que estar deixar de fazer coisas mais simples e fazer realmente coisas de maior valor, né? Então eu enxergo a tecnologia desse jeito, né? O futuro. Nós vamos ter as pessoas terão que ser melhores do que elas são hoje, né? Porque se elas forem iguais elas são hoje, elas vão ser atropeladas, entendeu? Meu Deus, é bem assustador pra gente também, né? Que a gente tem que toda a vida estar melhorando, buscando. Na tua rotina, assim, no teu dia a dia lá, teve alguma pessoa assim que fez, porque a gente aprende muito com o time, né? Então, por exemplo, lá no meu time, às vezes, eu falo às vezes pro Guido, pro Jô, pra Júlia, né? Enfim, eu aprendo também algumas coisas, ou eu me moldo um pouquinho mais, presto mais atenção na opinião deles, né? Porque daí eles olham pra gente com um olhar diferente, né? Então, talvez eles conhecem mais a gente, ou a tendência da gente ir por um caminho ou pelo outro, né? Essas previsões, eles reparam mais na gente. Então, eu dou bastante atenção também. Sempre na correria, mas bastante atenção. Ainda não estou no momento de estar fazendo somente articulações em alguns setores. Eu ainda estou atuando bastante, né? Mas é a evolução natural da empresa. Eu ainda estou formando os meus líderes ali. Então, a nossa empresa está indo devagarzinho, assim, né? Mas vai chegar até esse momento. E eu vou ter que também me transformar e juntar alguns pilares. Então, assim, eu estou chamando, né, no FluxoCast, gestores que foram muito de operação, também para me inspirar, assim, porque eu acredito que a gente tenha que ter pessoas que a gente se inspiram perto da gente. Então, assim, me inspira o seu Paulo, me inspira o Carlos, me inspira, entendeu? Então, eu vou buscar pessoas perto, porque eu tenho a chance de perguntar como é que tu chegou lá, as dificuldades que tu teve. Então, assim, o meu temperamento, eu sou super aceleradona. Eu não sei, eu olho aquele gestor calmo, que analisa tal, eu sonho em ser aquela pessoa, mas eu acho que eu não vou ser nem 1% daquela calma, nem como gestor. Então, assim, eu acredito que se a gente for colocar número, escutar as pessoas, ver alguns indicadores, vai te dando mais essa calma, né? A gente muito na resolução do problema, é muito assim, né? Deixa eu resolver, estão pedindo, eu estou com pouco tempo, e aí tu acaba sendo mais acelerado. Ou tu sempre foi calmo desse jeito, assim, desde sempre? Eu particularmente sempre fui calmo. Eu tinha esperança de ser calmo um dia, tu acha que não? Mas eu acho, eu também tenho, às vezes, vontade de ser um pouco mais acelerado, né? Que é o teu jeito. Mas eu sempre fui calmo, assim. E isso ajuda bastante, assim, né? Ser mais centrado para tomar as decisões e
eu falo também assim, é muito essa questão de ouvir as pessoas, né, de extrair o melhor das pessoas. Eu tenho desde meninas de 17, 18 anos lá dentro, quando eu tenho pessoas de 60 anos. Tu tem pessoas de 60 anos? Tem, né? Então, cara, eu aprendo muito com eles, né? Eles me ensinam, na verdade, eles que me ensinam, né? Eu não ensino nada, eles que me ensinam. E a gente, talvez por ter um pouco mais de calma, a gente consegue ir pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Eu sempre faço a pergunta, às vezes a pessoa vem com um problema, Carlos, eu tô com esse problema e tal, e eu sempre pergunto, né, da minha equipe, o que você faria? Eu faria isso. Então faz desse jeito, né? A gente já passa a responsabilidade também da autonomia, isso, passa a responsabilidade. Exato. Às vezes ela só queria confirmação, né? Exato, Então assim, eu sempre faço, só que assim, quando a pessoa vem, por ela estar no meu time, eu já sei que ela é competente, senão ela não estaria, né? Então, quando a pessoa vem, eu sei que ela tem um potencial para resolver. E que nem falar, ela vem confirmar. Não, então faz você. E essa liberdade, ela vem muito, né, da diretoria também. A diretoria é um espelho, né? É espelho. A diretoria me dá liberdade para trabalhar. Então eu tenho que dar liberdade para o meu colaborador. Os valores que a diretoria da Live tem são os meus valores, né? Então eu lembro lá na isso entrada. Tudo facilita, né? Quando a gente tem, talvez não tenha os mesmos, mas tem muito próximos valores, né? A família, né? O respeito, uhum. Então a educação, né? O tratar todo mundo, tratar tanto um diretor quanto uma costureira da mesma forma, uhum. né? Então esses valores que eles trazem, né? E todos os 4 diretores, agora tem o Baldini, que é o nosso 5º diretor, diretor de expansão. Então todos os 5 diretores, né, trazem esse jeito, né? Eles se completam, na verdade, e a gente aprende muito com eles. Então eu só sou o que eu sou hoje pela autonomia que eles me dão, né? Por ter uma equipe competente, por ter os gestores da Live. A Live cresceu muito também por isso, né? Porque os gestores da Live, eles têm sinergia. Então não é aquela coisa de, não, aquilo lá é dele, não é meu. Aquilo lá é dele, não é meu. Não. São realmente unidos. São realmente ali. unidos, né? Então na hora que o bicho pega, junta a equipe, não, vamos para frente, né? Então isso é muito legal. Então, 11 anos de empresa se deve especialmente às pessoas que passaram por esse caminho. Diretor, equipe, gestor, né? Fornecedor, né? No caso de vocês, que ajudaram a gente muito a construir isso também. Pessoas. Eu sou apaixonado por pessoas. Eu acho que eles que fazem o negócio acontecer. Eu queria te perguntar se tu teve assim, porque a história do que tudo que aconteceu de bom, ela ajuda muito a gente, inspira muito. Mas eu também gosto de saber coisas que a gente fez errado e que faria diferente. Talvez por imaturo, talvez por não lidar com, ainda está construindo esses pilares. Uhum. Teve coisas assim que tu fez que tu pensou, nossa, isso aqui eu nunca mais vou fazer porque eu aprendi que não deve ser feito. Coisas que te marcaram, assim, que tu pode falar, claro, que te marcaram e que te deram aquele chacoalhão, assim, sabe? Uhum. Teve coisas assim? Eu falo assim, você só alcança, ninguém alcança um cargo de gestão acertando sempre, né? Então, eu falo o seguinte, eu errei muito, né? Fiz muita coisa errada, né? Às vezes ia para uma reunião com a diretoria, colocava alguma coisa de uma forma, eu não vou fazer, não consigo, não, né? Então o não, ele já cria um ambiente, né, desfavorável. Então eu mudei isso, né? Mas aprendi com eles. Não existe não. Tudo dá, né? Esse é um dos princípios lá dentro, né? Tudo dá. A gente precisa às vezes pensar como vai fazer, mas tudo dá para fazer. Né, em termos de tecnologia, de processo, cara, tudo dá para fazer. Se tem alguém no mundo que faz, a gente pode fazer. E se tem alguém no mundo que não faz, a gente pode ser o primeiro a fazer. Né? Então, assim, eu acho que é um aprendizado constante, assim, né? Eu falo por mim, assim, com os diretores, eu saía de reunião às vezes chorando, né?
de levar lambada e, né? Então, hoje eu me tornei uma pessoa... banheiro, eu não choro na hora, eu acho. Só uma vez isso, no banheiro, no banheiro. chorar. Mas assim, né, diz que homem não pode chorar. Não, pode chorar sim, eu saía chorando sim. Mas é que tu tá no meio de mulheres, e às vezes acontece. Pode mostrar, exatamente, né? Mas a gente tem que levar isso tudo como aprendizado, né? E eu acho que eu me tornei uma pessoa mais resiliente. Aquela história eu quero chegar no topo da montanha. Eu tenho que chegar no topo da montanha, eu tenho que olhar o topo da montanha, não tenho que olhar o caminho que eu vou trilhar, né? Eu tenho que curtir o caminho, e não ver dificuldade, né? Mas tu lida bem com uma coisa errada, assim, ou tu é daquele que se tortura eterno? Eu fico me torturando umas 2 semanas, não durmo, eu não acredito que eu fiz isso. Se eu tivesse feito aquele outro. É que eu acho que se eu não errar, eu não vou ser gestor. Eu vou errar. Eu tenho que acertar mais do que eu erro, né? Senão, eu também não posso errar muito. Tu fez o Enneagrama, não? Não fiz. Tu não fez? Não. Eu tinha tanta curiosidade, mas eu acho que tu é o 5. Não. É porque eu fiz ainda em casal, pra gente, porque além de ser sócio, né, marido e mulher ainda é sócio, tem uma dificuldade a mais. Uhum. Eu digo que no caso de vocês, também tem família ali envolvido, né? Tem. Então eu brinco que o Érico no trabalho é meu parça. Uhum. A gente não pode, né, chegar muito perto, uma coisa assim mais... E a gente lida muito bem com isso. Uhum. Mas é porque a gente dá desde sempre junto, né? Sim. Então tem várias barreiras ali, coisas que a gente conseguiu fazer junto. Mesma coisa com a equipe, assim. Eu tenho um respeito pela minha equipe enorme, porque todo mundo que tá ali, sofreu junto comigo. Uhum. E eu, assim, fiz bastante coisa errada também. A gente tem uma frase que até tá em alguns lugares, eu acho que eu até peguei da Cássia Malman, uma amiga minha, mentora maravilhosa. Ela fala, eu peguei essa frase, eu acho que é dela. Que eu falo assim, que o mundo que não existe, a gente se dedica a criar. Uhum. E aí eu botei no computador do Érico lá, às vezes eu boto uns recadinhos no computador deles, para eles lembrarem de algumas coisas. Porque a gente tem que se cercar, né, de algumas coisas. Então eu sou do incenso, né, o dia que tu for lá na minha sala, eu tenho no meu computador lá, alguém gostaria de estar onde você está, sabe assim, uhum. Para dar um merecimento. Sim. Mas a gente é muito crítico, né? Então, assim, tanto eu como o Érico, a gente super crítico, assim, com a gente mesmo. Então, a gente procura se dedicar em fazer coisas de casais junto, ou de fazer curso para a empresa, ou de discutir o futuro da empresa. E, assim, é diferente quando é uma coisa familiar, parece que tem um peso maior pra gente, sabe? Parece que a pessoa hoje não tem filho, né? Então, o fluxo é nosso filho. Uhum. E aí tem gatinho, né? Mas os gatinhos não contam como filho, é pet. Mas assim, o fluxo é praticamente nosso filho. Talvez, assim, eu seja muito... Tipo, eu digo pro pessoal, tu é o irmão mais velho, o irmão mais novo, pro pessoal que trabalha. Mas porque a gente tem uma proximidade muito grande. Com o teu time crescendo tanto, como é que tu lida com essa proximidade, assim, com as pessoas? É nesses momentos de estar junto num café, alguma coisa assim? Tu é bem acessível com todo mundo? Acessível. Na verdade, não tem qualquer um da equipe que queira falar comigo, pode falar. O tempo... Entra na fila, tem um chamado lá. Não, na verdade, né, é claro, né, que talvez, às vezes vai ter um momento assim, a pessoa chega lá, Carlos, eu tô com um problema aqui. Bom, deixa eu só terminar isso aqui, eu já te dou atenção. Porque eles são realmente a prioridade, né? Então acontece esse tipo de coisa, assim, mas eu acho que assim, a gente, sempre falo, a gente tem que ser igual a gente gostaria que fossem com a gente. Então quando eu estava lá atrás como um assistente de TI que levava lambada o tempo todo, né? Resiliência. Ia falar com o chefe mal olhava na tua cara. Então assim, eu não quero que eles tenham isso que eu passei, né? Então, até porque mudou a cultura, mudou, né? Então, assim, tem o tempo todo que dá atenção. E aí tem perfis diferentes, tem a gente que você, às vezes, tem que provocar, né? A galera novinha, como é que tu tá lidando? A galera novinha é outra vibe, né? É outra vibe, né? A gente não queria comprar o carro, ter a casa própria, eu acho que eles não vão mais querer. E daí, assim, como é que corre atrás, né? Enfim, de alguma coisa, para mim a ambição sempre foi uma coisa positiva. Uhum. Tu vai construir alguma coisa, a validação do trabalho bem feito é o dinheiro que tu recebe, o que tu constrói, físico. E aí quando não tem aí eles são super desprendidos, né?
Sim. Eu não sei como é que tu cativa essa galera. Eu tenho uma galera nova lá também, mas assim, é uma realidade bem diferente. Eu acho que em linhas gerais, assim, ó, além de cerimônias que eu faço, do café, do prêmio e tal, eu acho que assim, ó, respeito e simplicidade. Então tu tem que... Tu é muito humilde, né? Sempre foi, toda a vida, o resto da vida. Então, assim, você tem que tratar as pessoas de maneira humilde e simples, né? E com respeito. Então, qualquer um que chega lá, e aí vai se tratar da mesma forma. Se eu for, a mesma forma que eu converso com o dono da empresa, eu converso com qualquer pessoa lá dentro. E aí isso faz, né, com que a gente tenha um bom relacionamento, não só com o time interno, né, mas com as áreas também, né. Então eu sinto assim que pega um coordenador de qualquer área que seja lá, né, eu vou conversar com o Carlos, né, se sente confortável em conversar comigo, talvez porque eu tenho essa simplicidade, esse respeito, né, pelas pessoas. Então acho que isso ajuda bastante. E tu tem alguma coisa assim que tu falaria para ti lá novinho, estagiário, alguma coisa assim? Às vezes tu olha para trás e lembra assim como tu começou, sabe aonde tu tá? Eu acho tu tão simples, tão humilde, que eu fico pensando se tu se vê o quanto que tu é grande assim. E eu acho que não, mas assim, quando tu era mais, se tu pudesse, né, enfim, dar um recado para ti mais novinho assim, o que que tu diria assim? Que eu diria? Aguenta a lambada que tu vai chegar. Eu acho que assim, faz o que tu fez, né? Não tem, tu correria pelo mesmo caminho, não? Correria pelo mesmo caminho, não mudaria nada. Eu acho que eu falo assim, sempre as grandes coisas que eu conquistei na minha vida sempre foram decisões corajosas. Então tem horas que, né? Tu tá na dúvida, cara, toma uma decisão. Tu vai errar, mas toma a decisão. Não fica sem tomar a decisão, né? Porque não tomar já é uma decisão. Não fica omisso, né? Uhum. Então, assim, você não ser omisso, talvez eu diria pra mim lá, não, cara, tenha sempre coragem. Tome as decisões, erre, mas vai pra frente, né? Não olha pra trás, olha sempre pra frente. Então... Muito, muito bacana. E o teu pai, eu vi ali desde o começo que o teu pai, de alguma forma, foi um gestor e te inspira, né? Te inspirou naquela época. Ele te impulsionava a ir para a área de TI, assim? Naquela época na verdade, como todo pai, né? Ele que tinha preocupação com o filho e tal. E aí aconteceu, né? Dele ter também um coordenador da equipe dele lá que tinha uma filha que eu acho que fazia processamento de dados, né? E daí ele aconselhou a ir para essa área. Tô querendo pegar esse cara para... Mas então foi isso. Mas o meu pai, assim, eu herdo isso muito dele, assim, né? Eu falo assim, do meu pai e da minha mãe. Meu pai também sempre foi uma pessoa muito humilde, sempre também olhou com muito carinho para as pessoas, né? E da minha mãe eu vejo assim, sempre para frente, sempre muito corajosa, né? Meu pai já se foi, minha mãe, né, é viva ainda, mas minha mãe sempre para frente, muito corajosa. Então eu acho que eu herdo um pouco de cada um, assim, sabe? E essa questão das pessoas, meu pai sempre se ferrou muito, porque na época dele, assim, a traição das pessoas, sabe? A gestão era diferente, a gestão era diferente, né? E tal, né? Então, mas ele sempre falava para mim, né, que do respeito que a gente tem, né, tem que ter pelo ser humano, né? Porque se a gente não respeitar, a gente não pode ser respeitado, né? Então, ele sempre foi uma pessoa que ajudou muita gente, né? Então, eu acho que isso eu herdei dele, né? Acho que tu veio para ajudar a galera, né? Também, se não é a tua equipe interna, é os teus fornecedores, porque eu me vejo muito nessa. Mas assim, eu fico muito feliz de tu ter vindo. Assim, eu acho que foi é sempre bem descontraído, porque a maioria das pessoas que vêm aqui, como eu digo, eu tenho uma certa proximidade. E eu desde sempre eu penso, meu Deus, eu tenho que falar. Se eu precisar de alguma coisa, às vezes eu te mando mensagem. O Carlos precisava saber isso daqui. Eu não mando para ninguém. Eu penso, eu vou mandar pro Carlos, que eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Sempre me passou isso. Sim, legal. De ti. E agora, sabendo um pouco mais, assim, eu consigo ver que é exatamente o que eu vejo, assim, a tua ajuda, né?
E essa tua disponibilidade, humildade, aproxima de uma forma assim tão interessante. Não sabia que tu dançava, né? Então eu vou pedir dicas disso daí também. Então TIs dançam, vou dizer pro Érico. Agora até eu tô... Minha esposa e minhas filhas são Elas são minhas grandes? joias. Uma de 23, uma de 11 e uma de 6. Então é uma muvuca, né? Então, tu vai no shopping com 4 meninas. Não é fácil. Então tem que ser calmo, né? Porque com 4 mulheres, e elas são tudo tipo Andréia, assim, 200 por hora, né? Acho que toda mulher é meio assim, né? E elas são tudo assim. Mas quando se junta, a gente vira bem... Mas uns perfis bem legal, assim. E aí agora minha esposa estão fazendo aula de bolero. De bolero, de dança? De dança, né? Ai, então, que massa! É que é importante, né? É, eu costumo fazer curso com o Érico, assim, curso de coisas diferentes. Pra gente conhecer novas pessoas, pra gente se colocar numa situação diferente, sabe? Pra também provocar uma melhora, assim, tanto minha como dele. Eu tinha medo de, tanto eu como ele, como eram os primeiros namorados, da gente ficar muito só naquele círculo, sabe? Então, acontece, ele gosta de bonsai porque a gente fez curso de bonsai junto, né? E aí ele se apaixonou, né? Eu só de saber que tinha que mexer na terra e aí ia sujar a mão e depois tinha minhoca dentro, já nem a pau, assim, né? Eu pensei, o Érico vai lá, torce. Ele chegou a comprar semente. Acho que vai uns 5 anos para ter uma coisinha assim. Imagina fazer o bonsai. Mas assim, é bem bacana essa transformação, né? Então não é só no profissional, né? Tu também busca isso no pessoal, né? A gente é exigente, né? Tem que buscar, né? Tem que todas as áreas, né? A gente é gestor não só eu falo pelo meu papel, né? Tem que ser gestor em casa também, pai de 3 meninas, né? E tu é um pai marido, ciumento? As meninas podem arrumar namorado? Bastante, sou bastante. Sou bastante. A mais velha já tem, né? Mas, inclusive ela falou, pai, faz uma propaganda lá, né? Ela se formou arquiteta agora. Ah, ela se formou arquiteta? Ai, então, que massa. Então tá começando na área, então é o meu tesouro mais antigo, né? Mas Como é o nome das suas filhas, da tua esposa? Gabriela, Júlia, Bruna e Alexandra. A família compõe a gente, né? A família compõe a gente. Eu acho que muito também do que eu sou também se deve, não só meus pais e minha mãe, mas muito as meninas da minha casa. Né? Elas também me ensinam todo dia, né? Um aprendizado eterno. Né? E uma de 6, né? Carlos exige ainda que tu brinca e coisas assim de menina. A de 6 é meio Andréia, assim, meio 200 por hora. A de 11 é mais é a mais serena, assim, né? E a de 23 também é mais arrojada, mais corajosa, mais estudiosa, dançarina também. Ah, é? Tu ensinou elas a dançar? A mais velha sim, as outras duas não querem muito. Mas tu tem roupa daquelas de prenda e coisa assim? Tem. Que massa! Elas têm. Ai, eu fico muito feliz. Eu já era tua fã, aí agora tu conseguiu, assim... aumentar esse brilho que eu tenho pelo teu trabalho, pela tua pessoa. De verdade, assim, foi muito bom te ver aqui. E tu sempre, apoiando os nossos projetos, né? Um dia será que tu vai parar de ajudar o Fluxograma, a Andréia, o Érico e a equipe? Acho que não, né? Talvez quando ficar velhinho, me aposentar. Não, pelo amor de Deus. Mas tu pensa em se aposentar, se tu for dar aula quando tu for velhinho, de dança... Tu bota o Érico nessa pegada, tá? Dá uma ajuda. Pra ver se ele se mexe mais, sabe? Mas assim, foi um prazer te ter aqui. Eu tô bem feliz, eu acho que a gente tem bastante cliente que nos impulsiona. Então, quando eu encontro o seu Paulo, eu acho que ele foge de mim. Eu encontro o seu Paulo em aeroporto, coisa assim, eu tento ir falar com ele, tento tirar dúvida da empresa, alguma coisa... E ele ainda fala, Andréia, vai lá naquele lugar que eu acho que tu vai aprender umas coisas legais. Ele sempre me ensina alguma coisa. É muito bacana, assim, o jeito que eu vejo os nossos clientes, assim. Eles nos ajudam a evoluir muito. Vocês hoje são uma das empresas que mais investe em desenvolvimento no fluxo? Sim.
Tu sabe disso, vocês exigem, e assim, a gente aprende muito, sabe, a equipe muito legal, todo mundo lá, eu acho que o Marcos, ele deve gostar do fluxo, ou ele não aguenta mais o fluxo, porque de tanta coisa que a gente, que ele tem que lidar com a gente, né? A gente, assim, da área, que tá tudo desesperado, que parece que vai cair o mundo, mas assim, com aquela paz e serenidade, sempre resolvendo as coisas, então é bem, bem bacana. Eu só tenho a te agradecer, não sei se tu achou que era diferente, né? É que quando a gente vai para um podcast, a gente pensa assim, né? Meu, o que será que eu vou ter que falar, né? Será que eu vou falar alguma coisa que aqui vai impactar em milhões de seguidores, são 20 ou 30. Aí agora tu pode compartilhar com os 3 mil da live, quem sabe a gente ganha mais seguidores. Não, mas tudo tem um começo, né? Tem um começo, Não, mas eu tenho que te agradecer, né? Eu também aprendo muito com você. Né? Também, pouco, né? Mas também, eu mais, não, bem bastante, mais. Bastante. Eu acho que tem uma pessoa muito intensa e é nítido ver a evolução da tua empresa, né? Ajudou a gente muito. Só contar uma historinha, aproveitar e contar uma historinha que quando eu entrei na live, né? E que não tinha fluxograma, só tinha o Systate, né? Como RP e tal. Então a gente cobrava. Eu cobrava dos estilistas as entregas, né? Então, não acredito. Eu passei por isso, esse processo de apoiar o desenvolvimento. Então tu sofreu bastante. Né? Então, os estilistas ficavam bravos comigo, né? Porque a gente tinha lá os cronogramas, era um negócio meio cartesiano e tal, e eles acostumados, né, com o lúdico e tal, né? Então, passei por esse processo, foi bem divertido, aprendi bastante com eles também. Não acredito, teve essa época. Não sabia disso aí? Essa época. Eu ajudei o desenvolvimento, né? Enfim, até que a gente até encontrou você, daí o mundo se abriu, né? Vamos simplificar isso. Mas eu me lembro até hoje, eu achando que eu ia fazer um mapeamento pequenininho, a Madeline, a Luana, a Priscila, maravilhosas, me mandaram só daquele risco grande, assim grosso, para casa, para eu levar do fluxograma de vocês. Não, elas são muito feras, né? Todas. Pô, elas são muito feras. Então, assim, foi bem conquistado ali, e foi muito também de vocês ali. Foi bastante bacana, assim, a construção com a live. E assim, a gente... Então, né, de novo te agradecer. A gente fica um pouco assustado, porque eu particularmente nunca tinha participado e tal, então... a gente fica um pouco... Soubesse, ia começar dançando contigo. Um pouco receoso aí, ó. Um pouco receoso, mas acho que deu tudo certo, né? Mas acima de tudo, eu acho que assim, a parceria Live Fluxograma, ela é uma parceria forte, né? O Fluxograma é um dos pilares nossos lá também. Ajudou muito o time de desenvolvimento, e nós temos lá a nossa gerente de desenvolvimento, a Tarsila, que gosta muito de vocês também, e aí tem a médica, né, Madeline, Priscila e tal. Então a gente tem usado muito, né, o teu sistema, tem ajudado bastante a live. E enfim, evoluir a parceria, evoluir a nossa relação, né? Quero ainda ir um dia na tua empresa lá, te visitar. Lá, é muito legal. Né? Mas conta comigo sempre, estou sempre à disposição. Né? Ai, e obrigada. O objetivo é fazer vocês crescerem. Eu tenho certeza. E aí um dia convida lá a tua equipe para ir lá no Fluxo. Vamos lá. Aí e um dia também eu quero, não sei, pelo menos o pessoal do Dev a conhecer a tua equipe lá e tal. Legal, trocar, né? Trocar ideia às vezes, né? É legal isso, né? A gente aprender com vocês aprenderem com a gente. E tu já tá com uma equipe grande, assim, né? Daí dá uma ideia, ajuda, né? Passa alguns passos que a gente vai passar 2, 3 anos errando, e você já erraram, pode ensinar como fazer de outro jeito. Com certeza tem muita coisa boa que vocês fazem também, que a gente pode aprender também, né? O nosso time lá é o tipo, como a gente tem poucas pessoas ainda, né? Então, eles são mescla de analista, arquiteto, aí todas as áreas do TI, assim. Sim. E daí eles brincam que tem que entender um pouco de tudo, assim. Então, até consertar a impressora, coisa assim, a gente não sabe a diferença, então a gente pede. Mas, assim, um prazer. Obrigado. Então, assim, pessoal, hoje foi um dia muito especial com o Carlos da Live.
maravilhoso. Na próxima vez tu vai vir um outro dia, quando a gente estiver bem famoso, aí tu já vem com a roupa, ensinando passos, como que a dança e o TI se uniram numa pessoa. Né? Se uniram, né? Mas então é isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.